Gente, então, eu queria começar porque assim, eu fui recebendo algumas dúvidas, fui pensando muito sobre a nossa segunda aula. Primeiro, pedir desculpa para vocês antes de começar, inclusive, porque em algum momento eu fiz confusão e eu mesma enviei a data do dia 2 para o pessoal da organização que estava no AVE e tal. Então eu não sei quem apareceu na aula do dia 2. Foi um erro meu mesmo. Eu lembro de já ter comentado que eu tinha colocado todas as aulas nas quartas, mas em algum momento eu botei lá o dia 2 e aí ficou aberta na segunda, eu não apareci, enfim. Acho que isso deve ter afetado pelo menos algumas pessoas, tá? Mas enfim, aí eu fiz o comunicado urgente. Espero que vocês tenham recebido isso por e-mail, por aqui no Ava e no WhatsApp, tá? Inclusive eu tentei fazer o mais rápido possível e cá estamos hoje. Então, assim, baseada nas nossas conversas na web aula número 2 e em algumas dúvidas que eu acabei recebendo, eu queria começar a nossa web aula de hoje com um vídeo que eu preparei sobre manifestações da cultura popular, delimitando um pouco, porque eu acho que esse vídeo vai ajudar vocês a afirmarem mais a decisão de vocês acerca da escolha de manifestação popular que vocês possam ter feito, tá? Tem surgido muita dúvida e eu também fiquei muito instigada sobre a nossa conversa, porque algumas pessoas colocaram como dúvida a possibilidade de colocar dança de igreja junto e tal. E no primeiro momento aquilo eu ouvi e disse não faz sentido, mas estava difícil para mim explicar para vocês o porquê isso não seria. E aí eu tive que retornar os conceitos, estudar para poder avaliar adequadamente, né? Porque, enfim, a gente está sempre aprendendo, né? Podia ser que lendo e voltando aos entendimentos, isso mudasse. E aí eu preparei um videozinho é muito rápido, acho que é 2 ou 3 minutinhos, sobre alguns pontos que eu acho que são importantes da gente prestar atenção quando a gente está tratando de manifestações da cultura popular, tá bom? Eu vou eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Eu não. Deixa eu tentar fazer isso aqui. Share. Eu não fiz isso ainda, mas. Aqui. Ixi, por algum motivo. Eita. Tá dizendo aqui que eu não consigo mandar pra vocês. Eu não consigo compartilhar minha tela por este navegador. Então. Ah, gente, sério, foi tão legal a aulinha que eu fiz. Deixa eu ver se eu consigo mandar pra vocês o vídeo agora, pra gente assistir junto. Meninas, se puderem me ajudar nisso. Eu tô com o vídeo no computador aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Chrome. Mudou. Gente, se vocês estão aí, não tô ouvindo feedback de ninguém aí. Por favor. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Pronto. Ai, gente, não é suportável.
eu teria que entrar num outro navegador. Tá. 2 minutos. Eu vou parar aqui, vou sair dessa sala e vou entrar em outro navegador para poder compartilhar a tela com vocês. Vão chegando e para quem chegar, vocês explicam aí o que eu tô fazendo aqui para não acharem que eu abandonei a sala, tá bom? Eu vou sair, vou entrar em outro navegador para conseguir compartilhar a tela. Alô? 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 Gente, não consigo porque eu esqueci a minha senha do Moodle e só nesse navegador que tá salvo. Mas então, enquanto a gente começa aqui, eu vou botar para subir no YouTube o vídeo e aí já eu mando o link para vocês, porque é um vídeo rápido, vai subir rápido enquanto a gente faz a aula. Então, enquanto eu faço isso, eu quero que a gente converse sobre quem já tá aí decidido, quem já encontrou, né? A temática da aula hoje já é apresentar o que vocês já estão pensando, quem já escolheu uma manifestação da cultura popular e qual é o ponto, a característica, como que vai abordar isso, né? Então, pronto, aqui, já escolhi o vídeo.
Então, pronto. Eu queria que a gente começasse apresentando quem aí já tá com essa manifestação, já tá mais adiantado no trabalho pra gente começar a conversar. Quem é o primeiro? Vamos lá. Número 1, número 2. Quem? Deixa eu ver se eu lembro de quem estava aqui na aula passada, que já colocou. Fernanda. Fernanda ia fazer da quadrilha, não? Fechou aí? Isso te deu até amanhã pra decidir? Quem mais, gente, então? Tá em dúvida entre o que, Fernanda? Divide com a gente. A gente pensando junto contigo, a gente pode te ajudar e ajudar os outros. Frevo, ótimo, Lorena. E o que te chama... Já vamos, Sônia. O que te chama atenção no frevo? Por onde que tu quer abordar o frevo aí? Oi, Denise. Certo, Lorena. E aí, claro, porque se tu vivenciou o frevo, chegou a ver o vídeo lá que a Alisson mandou, e, e aí o que te chama atenção nesse frevo? Sem problema, Denise. Vai chegando. Lorena tá nos contando aí como que ela tá vendo o frevo. E depois Soane vai falar sobre a lavagem do Bonfim. Ah, vai contando e digitando, que eu acho que eu consegui entrar na outra, no outro navegador. Já vem. Oi? Voltei. Tá, então já temos também a Érica com a puxada do mastro de São Sebastião. Esse eu não conheço. Maiana, também espero que tu acompanhe, tá? Gente, então deixa eu tentar aqui. Esse não me apresentou a possibilidade de compartilhar a tela. Ô, gente, que coisa chata.
Bom, então Lorena estava falando com a gente sobre o frevo, né? Que ela morou um tempo em Recife e escolheu o frevo. Lorena, o que do frevo tu tá querendo abordar aí? Ok, isso é o que te chama atenção. Lembrando, Maiana, não vi tua pergunta no Moodle, não. Se tu quiser, já me encaminha aqui que a gente responde aqui. Lorena, então quando tu fala, o que chama atenção é a alegria. Para além do que nos chama atenção, a gente tem que olhar para o frevo, a funcionalidade do frevo. O que no frevo eu percebo que existia lá naquele início e perdura com todas as atualizações de hoje, com todo o diálogo com hoje, com a contemporaneidade, o que se mantém no que é feito hoje e no que era feito muito antigamente, que faz com que aquilo permaneça sendo frevo. Então é esse eixo que a gente tem que achar. O que era e continua sendo, qual elemento, qual questão que perdura nessa manifestação. É algum ponto nesse sentido que a gente tem que achar. Não é simplesmente, eu acho legal porque é muito animado. Ok, sempre foi animado? Qual é a história dessa manifestação? Como que ela se faz? Como que ela acontece? Como que ela se dá no tempo? E a gente tem que achar alguma coisa nela que se mantém, né? A permanência, elementos de permanência do frevo no tempo, coisas que eram antes, que por mais que a gente tenha atualizações, porque hoje o mundo é outro, então deve ter adaptações. Por exemplo, na capoeira a gente tem até golpes novos que foram acrescentados, toques de berimbau, né, na capoeira regional, a gente tem toques novos de berimbau, que se seguirem os princípios da capoeira regional, podem ser acrescentados a essa metodologia sem perda nenhuma, porque com o tempo as coisas vão se flexibilizando, a gente dialoga com o tempo que a gente está, assim como o tempo que a gente vive dialoga com a gente no nosso corpo. Então, por mais que se atualize, tem coisas, tem princípios, tem características que se mantêm com o tempo. É alguma dessa que a gente tem que achar no frevo. Tu entende, Lorena? Por exemplo, Soane já está aqui chegando. Né, o movimento suave cadenciado do movimento dançante das baianas que se mantém da mesma forma até os dias de hoje. Então, Soane pode, mais ou menos como eu fiz, né? Eu falei do equilíbrio dinâmico e tal. Tu pode fazer analisar um pouco mais esse movimento e achar aí esse eixo. Então, é um movimento cadenciado, né? É por aí. Quando a gente fala de Lorena, né? Tô aqui lendo sobre ficar presos às tradições. Quando a gente vai para centros mais tradicionalistas, por exemplo, aqui no sul, em Porto Alegre, que eu sou natural de Porto Alegre, e agora tô aqui, então fica fácil para mim pensar nesse exemplo. A gente tem centros de tradições gaúchas e também existe essa tentativa de se manter ferrenho às tradições. Existem tradições, sim, que podem ser importantes, relevantes, mas para além dessas tradições, pode bater pé, pode insistir. Conforme o tempo vai passando, as pessoas, os corpos que estão hoje no fazer do frevo são outros. A relação interpessoal é outra, a experiência dessas pessoas é outra. Então, há mudanças. Não tem como ser igual. Não tem como se manter igual. A gente fala que em dança, por exemplo, nós mesmas, quando nós fazemos a mesma coreografia, digamos assim, uma vez ou outra, isso vai se modificando. Porque o que a gente vive, a nossa experienciação no tempo e espaço que a gente vive, vai alterando aquilo que a gente está fazendo. Então, por mais que exista esse posicionamento de tentar ser tradicional, manter presos às tradições,
há de ter ou algumas nuances que vão movendo, que vão se modificando. Então, tu tem que buscar dentro desse manter essas tradições o que é só um bater pé daquilo, tem que ficar igual e tal, e o que é algo que é fundamental. Por exemplo, agora a Soane falou, né, desse cadenciamento do movimento das baianas. O que esse cadenciamento, qual é a relação com o todo da... tu falou, era um samba de roda, Soane? Lavagem do Bonfim. Então, ela tá falando, a Soane, por exemplo, tá falando do cadenciamento do movimento dançante das baianas na Lavagem do Bonfim. Eu, Lia, já tenho uma percepção muito... A Lavagem do Bonfim eu já conheço, né? Mais do que algumas outras coisas que vocês colocam aqui. Existe uma coisa do ritual da lavagem que é de um coletivo. Sempre que a gente trabalha com coisas mais que tem esse todo, esse coletivo, por exemplo, a puxada de rede, quando o pescador canta e eles entoam cânticos, a gente tem isso também quando vai para plantações, lugar de torra de café, por exemplo, quando tem a moagem do café, existe um cadenciamento, porque cada ação depende de outro, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, a puxada de rede, tem um cadenciamento para puxar aquela rede de pesca. Então, as músicas e o cadenciamento do movimento tem uma razão, porque é para a funcionalidade da rede acontecer. Então, isso é uma característica do modo de operar dessas manifestações, que provavelmente por aí que Soane vai ir na Lavagem do Bonfim, porque também tem um processo que ocorre lá, né? Da limpeza, da reorganização lá da igreja e tudo mais. Então, esse cadenciamento, ao meu ver, essa seria uma hipótese minha, pode ser que Soane ache outra, tem essa relação com esse cadenciamento de eventos que ocorrem nessa festa. Por exemplo. Vejo passando... Então, assim, dentro dessa tradição, a gente achar essas coisas que recorrem. O Evaldo parece que ainda é o mesmo frevo. Parece, mas certamente se mudam as pessoas, muda-se o tempo, muda. Então, essa constância que tu tá vendo, essas coisas que tornam constantes, é aí que tu vai achar a tua questão. Lorena, antes de eu passar para outra pessoa, te baguncei ou te ajudei? Ou baguncei ajudando? Né, que também existe essa possibilidade. Tá, deixa eu ver. Aí, deixa eu voltar. Já foi sua ânima. Quem era a próxima? Gente, eu preciso anotar quando eu vou, porque eu vou passando o quadro de diálogos aqui, e aí eu vou me perdendo nas perguntas que foram feitas, né? Uma porcaria. Deixa eu aumentar, não dá. Eita, que eu piorei. Tá. Deixa eu voltar em quem me disse lá da puxada de São alguma coisa. Érica, então, puxada do mastro de São Sebastião. O que te chama a atenção? O que tu tá vendo aí nessa puxada de mastro? Eu realmente não conheço. Essa aí vai ser um pouco mais difícil de eu ajudar, mas a gente se ajuda todo mundo. Maiana, minha questão foi sobre esse conceito de manifestação cultural. Você somente se enquadra nessa definição que foi de cunho folclórico regional. Você dizia sobre duas possibilidades diferentes. Uma foi sobre o carnaval micareta, com mulher de folia, surgiu em 27 de setembro. Vai ser bom tempo, vocês viram? Veja, Maiana, eu não gosto de coisas muito estritas, ou é ou não é. A minha tentativa, a minha prática foi no trabalho da manifestação da cultura popular. E o que eu defendo, o que eu tenho visto frequentemente funcionar, é a aplicação disso justamente nas manifestações da cultura popular. O desfile cívico do 7 de setembro, ele já entra numa outra linhagem que eu acho que dialoga mais, por exemplo, com a escolha das meninas que estavam falando sobre a escolha de uma dança de igreja, por exemplo. Porque o 7 de setembro, ele, embora seja um evento cívico que a gente pode entender que faz parte da cultura do brasileiro, porque
é um costume, né? Uma tradição, só que ele é do movimento que foi nos colocado. E aí vale a leitura do texto sobre aculturação e inculturação. Foi algo que nos foi colocado e construído na nossa sociedade como uma expressão da nossa cultura. Então, o desfile de 7 de setembro não é uma coisa que foi ocorrendo, por exemplo, as manifestações da cultura popular são modos de expressão que vão ocorrendo e com o tempo a gente olha para aquilo e entende que é uma manifestação recorrente de uma localidade. Então, é uma manifestação que diz respeito à cultura popular daquele contexto. Isso é diferente do que, por exemplo, a dança na igreja, que é uma organização que a gente coloca como, e com o tempo isso se torna uma tradição e tal, e nesse sentido até pode, com o tempo, dialogar com a cultura. E, por exemplo, o desfile cívico, que é a gente teve um movimento no Brasil, e aí a gente volta para a história, volta para o período até da ditadura e um pouco antes, sobre o que foi nos colocado como cultural do Brasil. Então são processos um pouco diferentes. Eu não sei como vocês aplicariam a minha proposta dentro desse contexto. Eu não sei se ela se torna tão factível quanto eu percebo e já testei e tudo mais em relação às manifestações da cultura popular. Estão me entendendo? Então são diferentes, porque são expressões que vêm de lugares diferentes. Uma coisa é o que propõe. Então, reúne uma pessoa, seja na igreja, reúne uma pessoa, seja um corpo de... Ai, gente, me fugiu a palavra, assim. Pega, enfim, a galera dos... Gente, que tem soldados, né? E propõe o desfile cívico, que é em homenagem a uma guerra, a uma luta, entendeu? São propostas que um grupo de pessoas faz em prol de alguma coisa, de alguma comemoração, né? Alguma homenagem. Ok, isso pode dialogar com a cultura no tocante que isso faz parte dos costumes e pode vir a ficar arraigado, né, no tempo, na sociedade, se tornar uma tradição? Pode, mas é diferente do que observar algo que acontece na experiência e aos poucos se consolida como manifestação da cultura popular, entendeu? Depois me dê um feedback, Maiana, se entender um pouco do que eu estava falando, dessa diferença. Tá? Aí eu acho que nesse sentido o carnaval sim, né? É uma manifestação da cultura popular. Embora o carnaval tenha uma linhagem dessa proposição, né? Por exemplo, essa estrutura do carnaval que vem do trio elétrico e tal já foi uma proposição de alguém. Mas o desfile em si, a coisa de se juntar, tem aí uma raiz que pode ser interessante de ser pesquisada. Denise, o forró. Então, Denise, vamos te ajudar aí pelo forró. A Soane, sim, as matrizes africanas têm um padrão de movimento, características de movimento. Eu trabalho muito com Laban, então eu faço análise do movimento e tem várias constâncias, inclusive se a gente for considerar que a minha pesquisa sobre capoeira regional, que tem uma matriz de movimento de cunho afro-brasileiro, então há também um diálogo com matrizes africanas, a gente acha esse cadenciamento, por exemplo, dentro da capoeira, né? Por causa da raiz desse movimento. Pode ser sim acho que faz sentido o teu raciocínio. Fernanda, então, samba de véio é festa de reis. Sobre as louças de Ana Descanso para se até o final. Tá com várias opções, né, Fernanda? Érica, ritmos relacionados. Érica
É aquela lá do... Ai, eu esqueço o nome, Érica, me desculpe. Deixa eu ver se eu acho lá de novo. Puxada do Mastro de São Sebastião. Então é relacionado a movimentos indígenas. Deve ser muito interessante. Diga, Fernanda, tem como tu... Gente, eu tô com um pouco de... Tô com um pouco de dificuldade de entender onde é que são esses fóruns. Eu recebo do meu e-mail, eu olho aqui, quando eu olho no Fale com a Tutora, eu não acho as coisas, eu tô um pouco perdida. Então, eu gostaria que a gente priorizasse os recados para mim, por aqui ou por e-mail, prioritariamente por aqui, porque daí eu já respondo, gravo e já todo mundo pode assistir, né? Fernanda, se tu puder, então me buscar essa colocação e trazer aqui pra gente comentar, ia me facilitar. Soane, ai meu Deus, repetir que parte? Soane, me dá uma dica. Essa última sobre a dança, o desfile cívico. Pegou então, Fernanda, sobre a coisa da dança da igreja e tudo mais? Pronto, ótimo. Maiana, li o teu comentário agora. Então, eu conheço pouco. Pode haver coisas, como tu tá dizendo, que aí sejam coisas muito específicas que não é da minha experiência e que eu não consigo opinar. Então, é isso que eu tô te dizendo. Eu te dou um pouco de como eu tô entendendo isso, mas se tu achar algum contexto onde essas outras manifestações de alguma forma dialogam aí, tu consiga propor o teu entendimento de cultura e fazer o desdobramento do trabalho, tá ótimo. Para mim, isso, quanto mais vocês propõem essas coisas diferentes, mais conhecimento eu agrego. Então, beleza, eu não tenho como te ajudar muito, porque é isso, eu tenho pouquíssima experiência com isso, tá? Deixa eu ver se o meu vídeo subiu. Oh, yes, subiu aqui. Bom, não consegui então compartilhar minha tela, mas eu queria ver se vocês têm como dar uma olhadinha nesse vídeo agora, tá? Que ele fala um pouco sobre o entendimento de manifestação da cultura popular. Tudo isso que a gente está discutindo aqui agora perpassa por isso, tá? Então, cliquem nele. Eu vou aí, ó, são 21h42, eu volto 21h47, que é para dar um tempinho a mais aí para vocês assistirem o vídeo. Eu vou desligar meu microfone para que vocês possam assistir com calma aí o vídeo, certo?
Oi, Flav... E aí, assistiram? Bom, vamos voltar aqui com Denise. Oi, Flaviana. Vai colando na gente. Tem um videozinho aí em cima para vocês assistirem, tá? Então, Denise tá aí no forró ou corpo coreográfico de fanfarras. Gente, fanfarra tem várias coisas, né? Essa fanfarra seria qual, Denise? Eu acho que em ambos os contextos tu pode achar isso. Pode achar possibilidades aí de desenvolver o teu trabalho. Tá? São dois contextos muito profícuos se tratando de manifestações da cultura popular. Tá? Oi, Norma! Tá, então eu acho que tem boas chances de tu encaminhar bem aí o trabalho em qualquer uma dessas possibilidades, né? Importante seguir os passinhos lá do entendimento de cultura, entender a manifestação popular e ir desdobrando o trabalho, tá? Maiana assistiu o vídeo então e todo mundo, como que foi? Clareou, ajudou nesse entendimento? Me ouviu, Denise, comentando sobre o forró e as fanfarras? Soane, muito que ajudou muito na escolha. Vai dar uma lidinha aí, Norma, no tudo que a gente pegou. Tem um vídeo aqui em cima que eu postei o link do YouTube. Aí tu dá uma assistidinha que eu acho que vai ajudar. Cantigas de rodas e brincadeiras tem tudo a ver com isso. Então, assim, gente, quando eu digo pra gente falar da manifestação da cultura popular, não quer dizer que vocês não podem olhar para outras manifestações da cultura. Quer dizer que eu, Lia, como pesquisadora, desenvolvo o meu trabalho lançando esse olhar de empoderamento e de autonomia para as manifestações da cultura popular. E eu tenho... consigo não dar certeza, né? Porque nessa vida certeza é uma palavra meio forte, mas consigo ter segurança de propor para vocês esse desafio, esse trabalho em relação às manifestações da cultura popular, porque o modo de ocorrer delas no mundo pressupõe questões que são fundamentais para mim no desenvolvimento do trabalho. Eu tenho certeza que todas as manifestações da cultura popular tem de alguma forma pontos que são tratados como autônomos, que perpetuaram no tempo. Então tem questões que vocês vão poder abordar dentro desse trabalho final. Coisa que eu não sei se é possível quando eu olho a dança da igreja, quando eu olho o desfile cívico, pelo menos da forma que eu entendo isso, entendeu? Então, assim, claro que vocês podem agora dar conta disso, que é mais ou menos o caminho que eu estou propondo para vocês, porque tem a ver com a minha pesquisa, é onde eu tenho segurança de propor esse exercício para vocês, mas depois vocês podem desdobrar isso indo muito além, propondo esse caminho muito parecido com o que eu estou propondo para outros contextos, né? Ampliar isso então para esse contexto de dança dentro da religião, entendeu? Isso é possível. Quando eu digo para vocês que talvez para um lado é melhor e para o outro, é no sentido de que eu tenho mais segurança de encaminhar vocês dentro dessa dimensão das manifestações da cultura popular. Então, a minha proposta é aqui dentro, porque eu sei que aqui dentro das manifestações da cultura popular vai ser possível, é viável, funciona a gente achar e dar essa autonomia. Todas as manifestações da cultura popular que eu já lancei algum olhar, por mais raso que seja, porque o lugar onde eu aprofundo é a capoeira regional, mas eu vou percebendo que elas perpassam de alguma forma por uma história, um desenvolvimento histórico muito parecido com o da capoeira regional. Então começa com uma ocorrência, é uma ocorrência que vai se consolidando, que vai emergindo,
que vai escolhendo coisas que vão reincidindo e permanecem no tempo, e aí, com o tempo, a gente vai chamando essa ocorrência de capoeira regional, de carnaval, de frevo, do que for, entendeu? Então, assim, eu tô tentando levar vocês pro caminho que eu vejo que a gente vai conseguir desenvolver o raciocínio que eu acho relevante, tá? Então, amanhã eu já falei, acho que cantigas de roda e brincadeiras eu acho fantástico. Samba de roda, o reizado, lembro muito com minha madrasta. Eu adoro samba de roda, né? E reizado não sei o que é, ia adorar. Pode, Maiana, a partir das suas... Não só pode, como deve. Denise, sobre as tuas referências pessoais e vivências atuais, deve, tá? Reizada é folia de reis. Ai, que fantástico, Suane. Pode ser muito bacana. Fiquei já com vontade das duas. Mas agora, nesse momento, escolha uma. Deve ser muito bárbaro. E eu não conheço, então eu adoro pedir para vocês para coisas que são mais distantes de mim para eu aprender mais, né? Então, Fernanda, aí, porque o que acontece? O vídeo é para que fique claro o que são essas manifestações da cultura popular. E quando elas perpassam por esses pontos da oralidade e tudo mais, para mim é muito lógico, é mais certo que vocês vão conseguir, quando vocês dão autonomia para isso, né, que é o que eu venho discutindo no texto, que vai funcionar, entendeu? Quando a gente amplia muito e vai para outras dimensões da cultura, eu já não sei se isso vai funcionar. Porque seria uma outra pesquisa de doutorado, no caso eu só tenho um doutorado, né? Não estou pensando em fazer outro nesse momento não, mas eu acho que eu apoio vocês a fazerem isso no futuro. Fernanda, tu tá muito criativa, pro teu caso é escolher mesmo. Oi, Jácia. Eu acredito que sim, Fernanda. Qual vídeo, Suane? No vídeo você quer explicar verbalmente ou quer a proposição para os nossos alunos? Qual vídeo que tu tá falando, Suane? Me clareia. Norma, eu posso ver isso com o pessoal do EAD. Eu não sei como é que funciona. Como eu já comentei com vocês, é a primeira disciplina que eu dou EAD. Quando a gente faz isso presencial, a gente tem uma data limite para fechamento das atividades. Então, eu acho que nós temos hoje aqui, tem Tiana, que é tutora, Poliana, que é tutora, tem mais alguma tutora? Me ajudem, meninas, sobre essa possibilidade de prorrogar um pouco mais esse prazo. Aí, isso é uma coisa que a gente tem que ver mais burocrático aqui, né, dentro do contexto do ensino, do que uma decisão minha. Fernando, não conheço samba de véio. Eu conheço samba de roda, coco, mas samba de véio não. Quando vier aqui aonde? Salvador, eu sou de Salvador, eu tô visitando a minha família, só em Porto Alegre. Mas vou adorar ir na ilha conhecer, sim. O vídeo é de Bel. Qual vídeo? Samba Chula eu também conheço, já, assim. Norma, vou conversar com as meninas. De novo, se alguma tutora estiver por aqui, estiver me ouvindo, por favor, dá um help pra gente ver sobre isso das datas. Por mim, é tranquilo, a gente tem que ver a viabilidade dentro da disciplina. Vamos lá, Maiana, proposição criativa. A ideia é, assim como eu já fiz o vídeo da atividade 1 e da 2, a 3 é participação nos fóruns e na aula, então não tem muito o que fazer vídeo. Mas para atividade 4, que é a proposição criativa, eu vou fazer um vídeo também, tá? Fernanda tá me provocando para ir para a ilha, né? Gente, eu já sou confusa e maluca. Vocês estão querendo me confundir mais ainda.
Ah, tem, Polly? Tá, então por mim. Então, Polly, essa semana a gente poderia prorrogar a entrega disso para depois dessa semana, para o final da semana de recuperação? Quando que acaba? De 14/11. Por mim, podemos deixar para ir, não tem problema. Eu me importo muito mais com a qualidade do trabalho que vocês vão entregar do que com a data. Pronto. Eu vou confirmar, então, em princípio, a gente pode deixar para. Vamos lá, entre 4/11 e 10/11, como que fica para vocês corrigirem isso, Polly? Não fica muito apertado? Me dá um feedback sobre isso, porque daí a gente decide aí uma data. Eu já confirmo com a. Eu vou confirmar isso que eu ia dizer agora. Eu vou confirmar com a coordenação pedagógica, com Sofia e tudo mais. E aí coloca um aviso pra gente, então, no AVA, tá? Norma e Denise, seria tranquilo a gente botar lá para 4/11? 4/11 é tanto tempo a mais, vocês não vão se perder aí? Então vamos fazer o seguinte, ó, a data final da disciplina era dia 12, certo? Para não ficar, eu também tô achando muito longo, eu tenho medo, porque o que que acontece? Como a gente não vai ter atividade BBB e tudo mais, se a gente prorroga muito, acontece que vocês vão fazer as outras coisas, vão se esquecer, a atividade se perde, né? É bom a gente deixar isso quentinho na memória, né? Então, assim, ó, a disciplina ia acabar dia 12. A gente pode botar 15 dias no máximo, então até no máximo dia 26 para entregar a atividade. Aí dá 2 semanas a mais. E se vocês quiserem, o ambiente virtual fica aberto para mim até dia 12. Então eu posso dia 11 fazer até um outro BBB com a gente para ajudar aí a finalizar os projetos, né? As proposições. Tô lendo aqui, gente. Não, Daiane, a aula não terminou. Eu que tanta coisa para mim ler que eu demoro um pouco. Tá, então, ó, Norma, antes de eu botar no AVA aqui, eu vou confirmar com Sofia essa possibilidade, mas em princípio a minha proposta é 2 semanas, para a gente não perder tanta informação, porque a gente não vai ter BBB e tal nesse período, e aí eu tenho medo de prorrogar muito e aí se perde, né? A gente esfria o conteúdo, a bagunça na cabeça que tá funcionando para as propostas e tudo mais. Então eu vou ver com ela essas 2 semanas, em vez do dia 12 até dia 26, né? E aí eu posto no AVA. Tá, mas agora voltando, a aula não terminou e eu vou explicar para vocês melhor a atividade 4. Será, Norma? Ó, se tu precisar de alguma coisa específica tua, daí a gente conversa. Porque na minha experiência, eu não tenho experiência no EAD. Mas quando a gente dilata muitos prazos fora do contexto do EAD, bagunça. Mas, enfim, eu vou ver essas 2 semanas. Se tu precisar de alguma outra coisa a mais, não vamos deixar de fazer a atividade nem prejudicar vocês por prazo, tá? Mas se tu precisar mais do que essas 2 semanas, a gente pode conversar especificamente, tá? Ó, eu vou abrir aqui o plano de aprendizagem para ver sobre a atividade 4.
Então, a nossa atividade, a quarta atividade, né, que seria a última. É importante que vocês entendam que essa quarta atividade, ela é uma continuidade das outras. Ui, gente. Voltei? Voltei. Estão me ouvindo? Sei lá, ficou tudo preto aqui, eu caí aqui. Acho que eu abro tanta coisa no meu computador que ele bugou. Tá. Pronto. Ó, a atividade 4, ela é a culminância das nossas atividades. Então, a primeira, eu coloco lá, comento meu entendimento de cultura. A segunda, a gente apresenta a manifestação da cultura popular, que a gente vai trabalhar, indicando já qual é o parâmetro, a característica, o ponto, a perspectiva que eu vou trabalhar na atividade 4. E a atividade 4 é a proposição criativa. Então, essa é a atividade principal, que vai concretizar as atividades anteriores. O aluno vai apresentar um projeto escrito que delimite a proposição criativa que ele vai propor. É necessário compreender nesse projeto as respostas para as 3 perguntas eixos. O que quem fez a atividade 2 já respondeu, que é a manifestação da cultura popular escolhida. Por quê? Que aí vocês vão explicar no porquê, aonde que vocês escolheram isso, qual é a experiência, a relação de vocês com essa manifestação da cultura popular, qual é o eixo, a característica, o ponto, por onde que vocês vão abordar essa manifestação da cultura popular. E o como. E aí o como é onde vocês vão dizer como que vocês vão trabalhar essa manifestação da cultura popular. Por exemplo, eu, na minha tese, tenho os 3 conceitos. Cada conceito eu desdobrei de uma forma em uma proposição criativa. Então, o primeiro, que foi aquele exercício que eu fiz na aula presencial com vocês, eu tratei do equilíbrio dinâmico da capoeira. Então, o meu o que era a capoeira regional. Por quê? Porque eu tenho anos de experiência e vivência dentro da capoeira regional. É uma coisa que eu conheço o mestre, que eu convivo, que é uma coisa que vai além uma escolha minha, é uma convivência minha, faz parte da minha vida. E aí eu escolhi 3 conceitos dentro da capoeira regional que eu inferi nesse contexto, que era o equilíbrio dinâmico, economia de meios e estado de prontidão. Aí como que eu trabalhei o equilíbrio dinâmico? Eu fui experimentando, então eu fiz 2 laboratórios, um de movimento, um de imagem. Lá eu fui identificando partes do corpo. Lembra? Então, isso está tudo descrito. Se vocês quiserem ler passo a passo de como eu fiz isso, aí tem o link da tese, ela está disponível no repositório institucional da UFBA. E lá tem o último capítulo que fala da experienciação artística. Aí tem um subitem, um item para cada uma dos conceitos. E aí tem o balanço com o equilíbrio dinâmico. Vai ter uma explicação do conceito e o meu como, que foram as minhas escolhas de como eu desenvolvi o equilíbrio dinâmico numa proposição criativa. Vocês têm liberdade para fazer isso. Então, alguém ali, né, pegou o frevo e aí... não, vamos pegar lá, acho que... esqueci quem foi, Soane, que falou então da lavagem do Bonfim, que tinha o cadenciamento de movimento. Então, ela pegou a lavagem do Bonfim, porque ela sempre participou, foi com a família... Gente, tô supondo, tá? Foi sempre com a família da lavagem do Bonfim. Observa esse cadenciamento, que é uma coisa que é recorrente, que sempre ocorre,
porque ela percebe que ela sente. Então, a hipótese dela é que isso tem a ver com os movimentos de matrizes africanas. E aí ela vai, como que ela vai fazer isso? Ela vai pegar as pessoas com que ela vai fazer essa proposição criativa, que no caso dela é a escolha de uma coreografia, e ela vai trabalhar a criação coreográfica toda a partir do cadenciamento. Então, ela vai fazer improvisação com esses alunos, ver como que eles entendem o cadenciamento na movimentação deles, propor exercícios com isso, vai coletar o material dela em cima dessa exploração do cadenciamento e vai fazer a coreografia dela, certo? Ela vai me descrever isso no projeto, que é esse projeto escritinho que vocês vão entregar com essas 3 perguntas. E aí ela vai gravar o estágio que ela conseguir chegar dessa proposição criativa. Se ela conseguir só fazer um exercício dela mesmo, de improvisação com cadenciamento, ela vai gravar essa improvisação, vai postar junto com a atividade 4 dela. Se ela conseguir propor esse exercício para um grupo de alunos, ela vai gravar e vai chegar lá. Se ela conseguir montar toda a coreografia, chegar na coreografia final, ela vai gravar a coreografia final e vai entregar. Certo? Então, a atividade 4 é a reunião de todas essas outras atividades organizadas no projetinho, respondendo o que, por que e como, e apresentando também, além dessa parte escrita, alguma informação visual sobre o decorrer dessa proposta. E aí? Clareou? Maiana, não é tipo um plano de aula. É mais... Eu não tô querendo pedir uma formatação para vocês, porque eu acho que isso vai ser abordado em outros componentes. Luan, tá, deixa eu acabar de dizer. Então, assim, pode usar um plano de aula no sentido que o plano de aula tem os objetivos, tem o cronograma, então é uma estruturação que pode te ajudar a fazer a proposição, né, desse teu projeto. Mas, basicamente, eu quero que vocês me respondam o que, por que e como. Se tu quiser estruturar isso como um projeto artístico, quem já tem experiência para fazer projeto cultural, por exemplo, pode ser que já tenha um formatinho aí para escrever e tal, mas eu estou evitando pedir um modelo para que isso não seja mais uma demanda para vocês. Eu só quero por escrito o que, por que e como. Pode ter uma estrutura parecida com um plano de aula, se isso faz sentido para te explicar o que, por que e como, pode, tá? Ficou claro, Maiana? Mas não precisa necessariamente. Esse vídeo que eu perguntei... Esse vídeo que eu posso fazer. Sônia. Então, esse vídeo é uma gravação desse processo, tá? Então, se tu conseguiu chegar, ficou claro? A experimentar alguma coisa com aluno, se tu fez uma exploração ainda mais individual, tu vai gravar alguma coisa e continua. Luan, poder tu pode, tá? Porque às vezes vocês já entregaram, por exemplo, a atividade 2 e agora foi ficando mais claro a questão da manifestação da cultura popular e tal. E aí tu quis mudar, não tem problema nenhum, a questão é que tu acaba refazendo a atividade 2 dentro dessa 4, né? Porque como tu tem que definir já de novo a manifestação e indicar por onde tu vai caminhar, é como se fosse fazer uma repetição. Por mim não tem problema nenhum, tá? Alguém... Ebila, não tá ouvindo? Tá, deixa eu ir um pouquinho por pouquinho aqui. Alguém falou... Denise, pode me falar sobre forró, porque eu já pensei que posso ter dificuldade do samba de véio, rezado porque eu vi quando era criança. Ó, tu viu como tu era quando era criança e tu tem uma percepção corporal disso. Tu pode agora te debruçar a pesquisar na internet, pode revisitar ou o samba de véio ou o rezado para ter um reolhar agora e comparar, então, qual era a tua informação sinestésica do que tu sentia em relação a isso e o que perdura até hoje para escolher uma característica para dar continuidade, por exemplo, Denise. Me entende? Tanto com o samba de véio quanto do rezado. E dentro do forró, então, tu pode também olhar o forró. Esse forró que tu tá falando é direcionado ao quê? É um show?
é uma festa junina, então ele se relaciona ao processo lá da festa junina, que eu acho mais rico. O forró por si só é só o forró, né? Ele pode ser várias coisas. Ele, no geral, a gente traz ele para dentro da manifestação da cultura popular, ele é a música da festa junina, né? Que aqui é muito relevante. Então, tu vai dentro dessa festa junina, que tem o forró, buscar essa permanência aí que vai desdobrar. Muda o modelo da atividade 4. Eu até posso, Cleidiane, mas é isso, vai ser um modelo bem simplérrimo, assim, porque eu gostaria de dar liberdade para vocês. Tem gente, eu sempre uso o exemplo de uma aluna minha que fazia design, então ela fez capas lindas e tal, e isso enche o olho e fica bonito, é uma coisa que eu posso dar um feedback para vocês, mas o que me importa é o conteúdo. Então, o modelo é o que, por que e como. Seu nome no início, né, Cleidiane Cesário da Silva, o que, qual é a manifestação popular, é isso que eu vou fazer no modelo. O que, nome da manifestação não sei o que, por que, algumas perguntinhas, um roteiro de perguntas para ajudar e o como, tá? Eu posso fazer isso, mas vai ser mega simples esse modelo, mas eu não me importo de fazer não. Luan, é isso, o Luan então já entregou a atividade 2, iniciou a 4 e agora já tá repensando as coisas, beleza, aí você refaz, não tem problema. Débora, não tem problema, essa era a ideia, eu propus as atividades para vocês irem fazendo e aos poucos, conforme vocês iam dando conta da atividade 1, da 2, você já tinha um pedaço da 4 feita, tá? Mas igual daí tu posta separadinho as coisas para as meninas poderem avaliar, né? Não bota só a 4 junto porque vai faltar atividade. Já, se eu fiz só falta 4 porque não entendi Lua. Não entendi eu, Jéssica. Pelo que eu preciso. Sim, Luan, é isso aí. Também acho que tem um caminho, sim. Isso, show e festas juninas, Denise, beleza. Servir São João, então é melhor, obrigado. Pronto. Então, Denise já se achou, né? Cleidiane, certo, pode ser o axé, lembra minha infância? Rapaz, o axé é um mundo, né, Débora? Se tu conseguir nos achar aí, o que nesse mundo tu vai fazer? Sim, Débora, você viu o vídeo? Olha o vídeo. Olha o vídeo que a gente botou hoje, que eu botei aqui. Ele é fundamental para ajudar vocês nesse pode ou não pode. Vocês vendo o vídeo, vocês vão conseguir fazer, como a Ebila falou, esse recorte. Denise pegou aí, já gostei. É isso aí, o carnaval é a manifestação da cultura popular, através da qual o axé passa como um das expressões de música, né? Assista, Débora, acho que vai ajudar muito. E é isso, então, como a Bila falou, fazer esse recorte. Então, quando a gente fala o forró, ok, qual é a manifestação da cultura popular através da qual o forró se expressa? A festa junina, né? Da mesma forma, o axé, não só o axé que passa pelo carnaval, né? Mas, enfim, é isso aí. Acho que vocês estão agora captando um pouco. Que bom que esse vídeo ajudou. Mais alguma dúvida sobre a atividade 4, gente? Além da solicitação do modelo. Vou fazer esse guiazinho, esse modelinho. E faço ele amanhã mesmo e peço pra Tânia já postar, tá bom? E é isso. Vocês acham necessário... O recorte será o samba de crioulo. É lindo, Ebilo. O samba de roda de quilombo. Sério, tô amando já. Tô louca pra ver as atividades. Vocês acham pertinente, necessário um outro encontro BBB pra gente ir semana que vem, dia 11? Querem? Porque daí eu já peço pras meninas pra fazer a sala de chat de novo. Sim, então pronto. Então farei isso. Pode ser festa de picareta também? Sim, a Jacarelia. Pode ser ciranda. Lindo, ciranda Maria. Acho que pode ser bem legal. Tá? E vou manter, quarta-feira, 21 horas. Então, dia 11 é quarta-feira mesmo, né, gente? Deixa eu olhar aqui pra eu não fazer confusão de novo
Não vi ninguém errado aqui. Que terça, quando eu acordei, tava as meninas, Lia, cadê sua aula? Eu pensei, puta que pariu. Ah, desculpa o nome, gente. Né? Dia 11. Então, 11, 21 horas. Então, amanhã eu vou falar com Sofia pra gente ver, pra dilatar o prazo mais 2 semanas. Vou marcar mais um BBB pra você semana que vem. E vou fazer o modelo da atividade 4. Adorou fila do pão no vídeo? Eu sou blogueirinha, tá? Então pronto, então semana que vem a gente se vê do baralho. A gente se vê aqui para finalizar isso. Gente, não cheguem aqui semana que vem já pensando, não, mas pode ser tal coisa, porque já era a data final. Já cheguem para mim me falando como que vocês estão desenvolvendo a manifestação da cultura popular escolhida já, tá? Para eu ajudar vocês a dar ideias sobre isso. Ah, ali, a manifestação é tal, o ponto que eu quero desenvolver é tal, me ajuda aí, como que eu posso fazer isso? É isso aí que eu vou ajudar vocês, tá bom? Não me venham me perguntar o que pode e que não pode. E vão ver esse vídeo, tá? Esse videozinho que eu fiz novo aí. Eu até acho que eu vou pedir, esse da manifestação da cultura popular, vou pedir para as tutoras postarem direto no WhatsApp, porque talvez ele vá, né? Ele não é tão comprido. Certo? Eu tô aqui com a língua doendo de tanto falar, cansada. Colocarei no Moodle. Amanhã eu colocarei tudo isso no Moodle, certo, meu povo? Interesse coisas, para não me esquecer. Beijos, boa noite, boas escolhas. E amanhã eu tento já colocar também essa aula. Tá bom? Até semana que vem, então. Qualquer coisa, escrevam. Beijocas e boa noite.